Bom dia, senador Hamilton Mourão. Bom dia, Mendelso. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia para todos aí que estão te acompanhando. Tá, uma alegria enorme ouvi-lo aí. Tá repercutindo muito, senador, o seu pronunciamento que seus eleitores, porque o senhor tem que prestar contas para os seus eleitores, claro. O que o senhor falou da tribuna, deixa eu pegar aqui exatamente, porque me chamou a atenção o que o senhor disse da tribuna, que a cassação, a suspensão do mandato do Deltan Dallagnol, abre aspas, fere de morte a última esperança do povo na democracia. Eu queria muito ouvi-lo, que o senhor nos explicasse esse ferimento de morte aí. Onde é que o senhor viu esse ferimento de morte aí? Olha, Mendelso, quando a gente olha esse processo, né, você vê que foi tudo tratado ao arrepio da lei. E uma das bases, vamos colocar assim, da civilização ocidental, do sistema democrático, é o Estado de Direito. Sem dúvida. Ou seja, a lei ser respeitada. Né? Quando a lei não é respeitada por aqueles que são responsáveis, né, por aplicá-la, né, fazendo um julgamento, né, sem observar os fatos realmente, mas simplesmente levado, vamos dizer assim, por uma questão política, até parecendo uma vingança, né? O que sobra para nós todos? Nós estamos sem defesa, né, nessa situação. Pois é, senador Mourão, é isso aí que o senhor acabou de dizer, nós estamos sem defesa. O Senado seria, digamos assim, a última instância dos cidadãos, a última arma que os cidadãos têm para esse enfrentamento com o STF, que parece estar está quebrando aquela harmonia entre os poderes tão fundamental para o processo democrático. E nós vemos vozes isoladas, como o senhor, por exemplo. Agora o senhor está falando aí do que fizeram com o deputado Deltan Dallagnol. O senhor mesmo diz, né? O senhor está pedindo ao presidente do Congresso que interdite imediatamente a cassação ilegítima. E por que não se ouve no Congresso uma voz compacta? O senhor é uma voz isolada, como o Girão, como o Sérgio Moro, são posições isoladas. O que é preciso fazer para que o presidente Randolfo Rodrigues, o presidente Pacheco, Rodrigo Pacheco, se dê conta de que a sociedade espera alguma coisa do Senado da República? O que o senhor acha? Pode dar aí. Pois é, Rogério, a questão da luta política, né, que transformou, em vez de adversários, as pessoas em inimigos, isso aí. Leva a essa situação, porque é meu inimigo, então que se lasque, ignora-se a lei. Então é necessário que as pessoas, né, nós parlamentares, comecemos a reagir, porque hoje sou eu, amanhã é ele. Né? É isso que tem que ser entendido. Né? Existe aquele velho aforismo do judeu, né? Anteontem levaram o meu tio, ontem levaram o meu primo, né? Hoje me levaram. Né? É isso que está acontecendo. E nós, parlamentares, e nós, senadores, né, temos que nos unir nisso e entender que o vento que venta lá, venta aqui também. Então, se nós vamos aceitar isso passivamente, né, em algum momento nós estaremos indo para uma situação que a gente não sabe onde vai terminar. Pois é essa. E esse clima, senador, que nós temos aí, é o clima da insegurança jurídica, que todo mundo está dizendo, eu não estou dizendo nenhuma novidade aí. Para quem nós vamos recorrer? Por exemplo, o Deltan Dallagnol, se não for defendido pela sua corporação, porque ninguém está pedindo corporativismo, nós estamos pedindo, ou a sociedade pede, espírito de corpo. O senhor sabe muito bem, o senhor é um homem que conhece bem o que é o espírito de corpo e o corporativismo. Esse espírito de corpo da Câmara e do Senado, porque eles também, essas duas instituições importantes, também estão sendo agredidas com as interferências do STF, especialmente. Né? E compete a nós no Senado. Exato, né? O Senado é que tem a disposição de produzir leis, né? Vamos limitar o mandato, vamos, né, acabar com a decisão monocrática, né? Vamos chegar até o momento que eu considero que é o último recurso, que é o impeachment de algum ministro. Pois é, porque agora, por exemplo, nós vamos ter um bom enfrentamento agora, e o senhor está acompanhando aí, por exemplo, a CPI do MST,
que é uma CPI da Câmara, né, mas obviamente que os senadores podem participar lá, né? O senhor acha que essa CPI do MST é importante para posicionar essa posição dúbia do governo? Nós estamos falando aí, e o senhor conhece, o senhor como comandante militar sabe disso, a defesa da propriedade, o que está na nossa Constituição. Aí o governo o Lula leva o João Pedro Stedley numa viagem oficial, onde ele tinha acabado de pregar as invasões, a quebra de algo mais sagrado que pode ter no mundo democrático, que é a propriedade privada. O senhor acha que a CPI do MST pode ir fundo nisso aí? Olha, Rogério, é o que nós estamos vendo, né? Nós temos aí como presidente um parlamentar nosso, combativo. Sim, o senhor conhece ele muito bem. Que é o Zucco, né? Zucco, claro. Então, o Ricardo Salles como relator, né? Então, nós temos uma maioria, né, nessa CPI. Isso. E é importante, né, que o nosso governo, né, atual, ele foi eleito com a história da união e da reconstrução, mas na realidade ele está trabalhando pela desunião e pela destruição, né? Então, dando liberdade para um movimento que trabalha ao arrepio da lei, invasões de propriedade, mais de 50 propriedades invadidas ao longo aí desses 4 meses de governo. Isso é, né? Então, esse é um absurdo, porque é um dos direitos sagrados que existe, né? Os direitos à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, né? E são direitos inalienáveis e têm que ser respeitados, e o Estado é a instituição que deve impedir que atentados a esses direitos ocorram. Pois é, nós já ouvimos, eu acho que em tempo de eleição ainda, quando se falava dessa retomada das invasões, caso o presidente Lula vencesse, de fato venceu, e poderia haver um confronto, o próprio Lula disse, aí eu chamo o exército do Stedley. Puxa vida, né? Até isso nós tivemos que ouvir. Nós sabemos, pelo menos no meu entendimento... Eu vejo o presidente Lula um tanto quanto enraivecido e sem ter a noção de que ele tem que governar para todos os brasileiros. E que ele foi eleito por uma margem de votos muito estreita e que 36 milhões de pessoas não votaram. 30 deixaram de comparecer e 6 milhões ou votaram em branco ou anularam seu voto. Então ele tem que compreender que ele não tem uma maioria dentro da população brasileira que lhe deu um cheque em branco, muito pelo contrário, né? Ele tem que compreender que ele tem que trabalhar para solucionar os graves problemas da situação econômica que o país vive, no sentido de que a gente consiga avançar, gerar emprego, gerar renda, né? Destravar essa armadilha da renda média que nós estamos aprisionados. Uhum. Pois é, mas veja, o senhor está dando rumo aí, mas veja, por exemplo, o presidente Lula tem momentos em que ele parece que não leva em consideração isso aí que o senhor acabou de dizer, uma votação que mostra que ele não teve a maioria do povo, ele teve a maioria dos votos, mas não a maioria do povo, somado os votos do Bolsonaro, mais aquele pessoal que não votou, enfim, não dá dá mais do que os votos do Lula. Mas num momento, ele, ao invés de prestigiar uma coisa fundamental da nossa, que é o agronegócio, ele chega a dizer que o agronegócio é fascista. Puxa, e aí prestigia o MST, que sabe-se muito bem, é contra o agronegócio, que tem 25, 26% do PIB brasileiro. Essas coisas precisam ser mais bem examinadas, e o senhor me parece que o senhor está vendo isso aí muito bem, e a reação do Congresso é importante para isso aí. Ou o agronegócio também está na linha de tiro? Colocar o agronegócio na linha de tiro é de uma burrice, né? Vamos dizer assim, cartesiana. O senhor sabe, o senhor conhece isso aí, pô. É um grande fator hoje, 20, 25% do nosso PIB está nas costas do agronegócio. É um grande empregador, né? É um fator de segurança, porque a segurança alimentar é fundamental para a segurança de uma maneira toda, né? Então tem uma série de fatores ligados ao agronegócio. Agora, voltando à questão que tu tocaste inicialmente da CPI, o grande ponto da CPI é efetivamente, né, levantar as ligações financeiras entre o governo e o MST, ou seja, mostrando que há dinheiro público sendo injetado no MST, o que é um verdadeiro absurdo.
Olha, como repórter, durante muito tempo, nos anos 80, logo que surgiu todo o MST, e eu estava lá com o Major Curió, fiz a cobertura ali na Encruzilhada Natalino, e depois começou a chegar dinheiro, porque o MST não tem CNPJ, tecnicamente é uma entidade... Existe uma cooperativa aí que agora... O movimento não tem nada. Exatamente. Mas houve um tempo, eu fiz reportagem sobre isso, em algumas cidades do interior, militantes do MST estavam nas esquinas trocando marcos, fazendo câmbio. Porque o dinheiro vinha lá para as associações, que a Alemanha mandava, aquelas ONGs, nós não tínhamos ONG ainda, então o dinheiro vinha e o pessoal trocava. Tinha matéria sobre isso, trocando. Na época ainda não tinha nem euro, era marco alemão, fazendo câmbio para alimentar esse pessoal. Então. Você vê, Rogério, que são 40 anos. Exatamente, Isso aí é o cachorro comendo rabo, é um troço sem fim. Porque, vamos olhar, a origem do movimento, você citaste aí, Encruzilhada Natalino, é a nossa área noroeste aí do estado do Rio Grande do Sul, que era de pequenas propriedades, famílias grandes, né, com muitos filhos, não sobrando quase nada para cada um daqueles filhos, então essa era a origem. Isso acabou. Né? Então, hoje ele virou, mais especificamente, é um braço político e armado, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Sem querer cometer qualquer exagero, o MST é a milícia do PT. Exatamente. Está armada, invade, né? É isso aí. Essa é a questão. E a CPI tem a faca e o queijo na mão para desvendar isso aí. Colocar nu e cru, né? Para que todos compreendam e levar às barras dos tribunais aqueles que cometeram algum tipo de ilegalidade nesse processo. Deixa eu lhe perguntar outra coisa aí. Há um pensamento no STF dizendo que a Lava Jato acabou. O senhor acha, como senador do Rio Grande, que a Lava Jato acabou, que ela não prestou nenhum serviço ao país? Lógico que a Lava Jato prestou um serviço extraordinário ao país, né? Mostrando e trazendo, vamos dizer, para a luz, né, a roubalheira que ocorreu na Petrobras. Né? Porque não foi só, né, a questão do desvio de recursos, foi também as políticas nefastas que causaram prejuízos enormes à Petrobras e, consequentemente, a toda a população brasileira, né, que as pessoas têm que compreender essas coisas. Né? Então a Lava Jato mostrou isso. Não houve excessos? Houve, sempre tem algum tipo de excesso, mas o conjunto da obra você pode dar tranquilamente um grau 8,5 a 9 com segurança total. Não, porque nós estamos vendo coisas assim absurdas. Agora mesmo o advogado do Sérgio Cabral quer fazer uma interpelação, quer denunciar o desembargador Thompson Flores, que o senhor conhece tão bem ou mais do que eu, pela sua atuação na Lava Jato. Estão denunciando, o advogado está denunciando o desembargador Thompson Flores no CNJ, que quer uma advertência pelo comportamento que ele teve durante a Lava Jato. As coisas parece que estão se invertendo. São os absurdos dos absurdos, né? É o poste mijando no cachorro. Exatamente. É a coisa que está acontecendo. O poste está mijando no cachorro. Né? Estão usando uma linguagem comum, né? E a realidade, né? Vamos olhar, né? Todas aquelas pessoas que devolveram dinheiro, então aquele dinheiro que eles devolveram, eles devolveram porque achavam que o dinheiro não era necessário. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? O cara que devolveu 90 milhões de reais, como um camarada que trabalhava lá, que agora não me recordo o nome, que era lá da Petrobras. Né? Então, o Cerveró? Então, nós vamos devolver agora o dinheiro para eles? Olha aí, pessoal, desculpe aí, eu vou te entregar o dinheiro de volta para vocês. Não, e o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de cadeia, está interpelando quem o julgou, querendo reverter, de que não foi bem. Nós temos depoimento do Sérgio Cabral dizendo que o dinheiro vicia, que ele pegou tanto dinheiro que ficou viciado. Isto é, a corrupção vicia. É depoimento dele. Tem tudo devidamente provado e comprovado, mas nós vivemos, lamentavelmente, né, tem um escritor aí venezuelano que é radicado nos Estados Unidos, que se chama Moisés Naim, uma era dos 3 P's que ele chama, do populismo, da polarização e da pós-verdade. Nós vivemos nessa era da pós-verdade. Né? Tudo é a narrativa, então passa-se um tempo e você constrói uma narrativa diferente
daquela que foi provada e demonstrada tempos atrás. Pois é, meu prezado senador Hamilton Mourão. E quem pode nos ajudar a impedir isso aí, senador?